né? A vida é sagrada. Depois da encarnação, a teologia nos ensina, nada mais é profano. Tudo está tocado pelo mistério de Deus. E a gente precisa ampliar a nossa mentalidade, minha gente, para que a gente possa pensar assim. Pensar a vida como sagrado. Como o rio é sagrado, então não jogo no lixo no rio. Por quê? Eu identifico na água a sacralidade de Deus. Eu não vou poluir as matas, eu não vou poluir o ar. Por quê? Tudo isso para mim é sagrado. Veja bem que existe uma visão holística, né? Uma visão do todo nisso daqui, que durante um tempo os bobões de plantão achavam que isso era coisa da nova era. Pelo amor de Deus, não. Isso é espiritualidade aperfeiçoada, evoluída. É cristianismo evoluído. Eu ver no rio a presença do Cristo. Eu ver nas matas a presença do Cristo. E preservá-las por quê? Porque eu quero que o Cristo sobreviva. Eu quero que o Cristo prevaleça. Você já parou para prestar atenção que nós negligenciamos muito esta visão? Nós deixamos de falar de Deus a partir de todas as coisas. Durante muito tempo o nosso discurso religioso se limitou a ser um discurso moral. Isso pode, isso não pode. Pelo amor de Deus. O ser humano, para ser feliz, ele precisa muito mais que pode e não pode. Ele precisa de reflexão. Ele precisa de abrir a mente para perceber este Deus que está em tudo. Isso não é panteísmo não, né? Deus da árvore, Deus da água, não, é o mesmo Deus, é o nosso Deus uno e trino, presente em todos os desdobramentos criados, em toda a realidade criada. Falta para nós muitas vezes esta visão do sagrado. Imagina, minha gente, veja no tempo que nós estamos vivendo, falta a visão do sagrado no outro. Muitas vezes a gente não reconhece Deus na pessoa do outro. Nós banalizamos, nós batemos, nós somos violentos, nós matamos. Isso tudo é uma prova de que nós perdemos a referencial da imanência de Deus, deste Deus que está presente naquilo que é humano. Então a violência, o desrespeito, quando alguém, por exemplo, desrespeita a sua humanidade, ele está negligenciando o sagrado que está em você. Quando você desrespeita o outro humano, você está negligenciando o sagrado que está nele. É pecado isso, né? Quando eu atento contra as realidades sagradas. Há um judeu que a gente estudou muito na filosofia, ele diz de maneira muito bonita o sentido de alteridade, né? O outro é tão outro que eu não posso acessá-lo. O outro é totalmente o outro. Isso parece bobagem, né? Linguagem filosófica. Eu não tenho como esvaziar o significado do outro, por isso ele é sagrado. Sagrado é aquilo que não pode ser esvaziado, é aquilo que sempre tem algo a nos ensinar. Por que a Bíblia é sagrada? Ela foi escrita por mãos humanas. A inspiração é divina, mas são mãos humanas que escreveram a Sagrada Escritura. Só que aí entra o conceito de sagrado. Por que ela continua sagrada? Por que ela é sagrada? Porque ela não coube no tempo. Ela continua nos dizendo até hoje. Deus continua passando por meio daquelas letras. Deus continua acontecendo por meio daquelas palavras. E isso é bonito. É o sagrado sendo estendido no tempo. Assim como nós estendemos uma toalha branca sobre uma mesa para receber as pessoas que nós amamos. Para preparar um jantar para alguém que a gente ama. É sagrado o que nós vamos viver. Então nós colocamos a melhor louça, nós colocamos o melhor talher, nós fazemos uma comida saborosa. Pode ser simples. Não importa, o banquete ele será agradável, não é com a qualidade da comida que será servida não. Mas é a qualidade do amor que nós sentimos uns pelos outros. Isso é sagrado. Então se você for pensar, a espiritualidade que nos ajuda a viver verdadeiramente todos os desdobramentos dos compromissos que nascem da experiência religiosa, ela justamente nos coloca essa espiritualidade nos coloca numa percepção de que tudo nessa vida é santo e que eu só preciso reconhecer essa santidade e viver com todo respeito diante de tudo aquilo que está criado. Quem sabe se a gente conseguir isso, a gente vai resolver boa parte dos problemas que tem no mundo, que nascem justamente no desrespeito dessa condição de santo que está por aí e que a gente banaliza com muita facilidade. A espiritualidade já é uma forma, digamos que seria um formato do nosso jeito de viver a fé.
Digamos que a espiritualidade, ela vai estar de acordo com o seu jeito de ser. Por isso que nós temos diversas espiritualidades dentro da igreja. Nós temos uma só fé. Isso é bonito, não é? Nós cremos nas mesmas verdades. Então, aqui está o dom. A fé é um dom. A espiritualidade é um desdobramento a mais deste dom. É uma maneira como eu descubro, a partir das minhas particularidades, a partir da história que eu tive, do meu temperamento. A partir do meu jeito de ser, eu descubro uma espiritualidade que me ajuda a viver a fé. Então, todos nós temos uma fé em comum. Acreditamos nas mesmas verdades, digamos assim. Ou se não acreditamos nas mesmas verdades, nós temos muitos aspectos em comum. Isto é um dom que nós recebemos de Deus. E é interessante, minha gente, porque a fé na experiência do dom nos coloca, então, numa perspectiva de muita comunhão, não é verdade? Se todos nós recebemos de Deus o dom de nele acreditar, nós estamos todos em comunhão. Nós vivemos esta comunhão. E quanto mais a gente mergulha no mistério dessa fé, da crença neste Deus, maior é a comunhão que o mundo vai estabelecendo. Inclusive, isso é até um parâmetro interessante para a gente analisar como anda a fé em Deus no mundo. Quando você descobre que crer em Deus é você, de alguma forma, estar conectada com todo o universo, com toda a humanidade que também crê. Claro, aí você abre espaço para os não crentes, para os ateus, para os céticos. Mas é quase que impossível falar de ateísmo no mundo de hoje, porque até mesmo os ateus acreditam em tantas coisas. A experiência da fé, ela não passa somente na experiência de crer em Deus. Ter fé, você também ter fé no outro, né? Olha, eu marco um compromisso com você e eu vou ao compromisso. Eu estou agindo a partir de uma fé. Eu tenho fé que você estará lá para o nosso encontro. Então, fé todo mundo tem. Pode ser que não tenha em Deus, nesta realidade transcendente, que está acima de tudo, que é criador de todas as realidades. Já a espiritualidade, essa pode ser muito diferente. Então nós temos, por exemplo, a espiritualidade da renovação carismática. Nós temos a espiritualidade que prevaleceu na teologia da libertação. Nós temos a espiritualidade carmelita, nós temos a espiritualidade franciscana, nós temos a espiritualidade deoniana. São formas que as pessoas vão descobrindo, são carismas diferenciados, né, que vão sendo colocados como opções para que nós possamos viver e experimentar a nossa fé. E é bonito isso porque nós não precisamos ser iguais. Eu me recordo, minha gente, que há muito tempo atrás, há uns 10 anos atrás mais ou menos, eu descobri um grande amigo, que até hoje ainda é um grande amigo meu, e ele é um artista, com um poder de arte muito grande dentro do coração dele. E eu me recordo que eu o via sempre aqui nos encontros da Renovação Carismática, aqui na Canção Nova, e eu percebia que ele não se envolvia, ele não conseguia viver aquilo que nós estávamos vivendo. Até um dia ele me confessou isso, ele falou assim: eu me sinto tão inferior a vocês. Aí eu perguntei por quê. Ele disse: porque eu não consigo sentir a mesma fé que vocês sentem. Eu não consigo acreditar do mesmo jeito que vocês acreditam. Eu me sinto muito frio. Quando eu estou vendo vocês rezando, eu jogo por terra o meu jeito de rezar. Eu acho que o meu jeito de rezar, eu quase que não acredito em nada, perto da maneira como vocês manifestam. Ali estava um conflito estabelecido a partir dessa diferenciação. Ele tem fé em Deus, mas ele não se identificava com a espiritualidade da renovação carismática. E foi então que eu disse para ele: não tenha medo de dizer que você não se identifica com a renovação carismática. Ninguém vai te desprezar por causa disso, né? Você não é menor ou maior porque manifesta a sua fé de forma diferente. Você é apenas diferente. Eu gosto dessa frase. Não sou melhor nem pior, sou diferente. Agora, a responsabilidade está em buscar uma espiritualidade que me sustente. Eu preciso ter uma espiritualidade que me sustente. Eu confesso para vocês, minha gente, que a minha espiritualidade, ela não é muito formal. Eu não me identifico muito com essa ritualidade formalizada que nós temos dentro da religião, não. Confesso para vocês que a minha espiritualidade, ela é muito diluída no cotidiano.
Eu não preciso estar dentro da igreja para fazer uma experiência de Deus. Eu não preciso estar num grupo de oração para fazer a experiência de Deus. Isso eu aprendi desde criança, não sei, alguém me ensinou isso. Faz parte do meu jeito de ser gente. A minha sensibilidade religiosa ela é muito aguçada, então o tempo todo eu estou sorvendo Deus. O tempo todo eu estou experimentando Deus. Talvez seja por isso que eu gosto tanto de literatura. Porque desde criança eu descobria na experiência da beleza literária, um recurso para elevar a minha alma. É aquilo que a gente falava no domingo aqui. A ascensão de Jesus. Aquilo que me leva para cima, aquilo que me eleva. Me retira do fosso, me retira da condição adâmica e me faz chegar perto do Cristo. Todos nós temos caminhos diferentes. E não é nenhum problema. Eu não tenho problema em identificar no profano o motivo sagrado. A minha sensibilidade me leva a isso. E como eu, tem muitas pessoas que se identificam com essa espiritualidade. Eu não sou melhor que ninguém, eu sou diferente. E assumir essa identidade é muito importante para que a gente não fique se julgando. Porque o julgamento dentro do processo da fé é muito doloroso para quem sofre. Porque olha para o outro, vê que ele está acreditando, né? Tá manifestando de maneira bonita a sua fé dentro daquele contexto de espiritualidade. Aí eu falo, mas eu não creio daquele jeito. Aí fica na tentação de pensar que ele não crê. Não é. Só porque a espiritualidade manifesta de um jeito diferente. E a igreja é muito rica nesse aspecto. Ela oferece um vasto campo de espiritualidades para que todos nós que professamos a mesma fé possamos ser diferentes e possamos encontrar o nosso lugar. Existe um lugar para todo mundo dentro da igreja, né? Engraçado porque eu tenho tido a oportunidade de estar em tantos lugares diferentes que não são convencionais ao cristianismo, né? E lá eu encontro tanta gente assim que quase que diz que é ateu, mas não acredito no ateísmo deles, não. Porque são tão sensíveis às coisas bonitas da vida, são tão sensíveis à bondade, são pessoas de bem, são pessoas que trabalham pela bondade no mundo. Então, Deus já está presente ali, mesmo que Ele não esteja da mesma forma como está aqui, formalizado, institucionalizado, né, a partir de uma religião que nós praticamos. E o bonito é a gente descobrir isso. Deus vaza em todo lugar, não é? Ninguém segura. Que pretensão seria a minha dizer que só o que eu faço é sagrado, porque eu sou padre? Não. O sagrado está em todo canto. A gente sente na pele, a gente sabe, pela própria experiência, o quanto é bom na vida a gente fazer a experiência da libertação. É muito triste a gente ser condenado. Você sabe muito bem, porque você já deve ter experimentado alguma espécie de condenação na sua vida. A condenação, ela nos aperta o coração, ela aprisiona o sentido da vida. A gente perde a graça. Pode observar. O condenado, ele fica sem graça. Ele perde as esperanças, muitas vezes. A condenação tem o poder de fazer ficar miudinha a esperança dentro de nós. A condenação tem o poder de aprisionar os nossos sonhos, de aprisionar as nossas expectativas. E nos reduz muitas vezes. O ser humano que está condenado, ele está reduzido. Se a liberdade nos abre as portas para as possibilidades, a condenação nos fecha. É como estar preso. Aquele que está preso, ele está reduzido nas suas possibilidades. Pode até não estar reduzido nas suas possibilidades de ir além através do pensamento, mas o corpo está reduzido. A condenação é uma espécie de redução. Faz com que aquilo que antes era grande se transforme em realidade pequena. Mas a gente também sabe que, quando nós passamos por uma experiência de condenação, há sempre a possibilidade da redenção. O que é a redenção? Alguém que está numa situação desfavorável é retirado dela. O Redentor é aquele que vem resgatar o condenado, que vem emprestar um novo tempo àquele que antes só vivia de tempos velhos. O Redentor é aquele que possui a chave, que pode abrir as prisões, que cercam, que cerceiam, que impedem, que reduzem. E às vezes, minha gente,
O Redentor vem portando a palavra. Eu tenho experimentado na minha vida isso. Como é bom a gente fazer a experiência de redenção através de uma palavra que nos liberta. De repente a gente se sente ali aprisionado pelos problemas da vida, pelas dificuldades que são próprias de todo mundo. E de repente alguém diz alguma coisa que exerce o poder de nos libertar, de nos resgatar, de nos fazer sair da condição de desfavorável e respirar com um pouco mais de ar, com um pouco mais de volume de ar, digamos assim. O Redentor é aquele que vem ajudar o que está condenado a se redimir, a abandonar o processo da escravidão. O Redentor é aquele que empresta um sentido novo àquele que está se alimentando de coisas antigas. A redenção pode nos vir através de um gesto, através de um olhar. É interessante como um olhar pode ser redentor, salvífico. Você já deve ter experimentado isso. De repente você chega num lugar que você não conhece ninguém, você fica meio perdido e de repente você é encontrado por um olhar que lhe conhece. E ele lhe sorri através dos olhos. Existem olhares que sorriem, não é verdade? E você sente que aquela pessoa lhe salva do anonimato, lhe salva daquele momento de desconforto. É muito ruim você estar num lugar onde as pessoas se conhecem e você não conhece ninguém. E de repente um olhar é salvífico. Ele lhe encontra e lhe traz para o meio. Ele lhe resgata. Ele lhe coloca no centro. O olhar redentor, a palavra redentora, o gesto redentor. Fico pensando, minha gente, que na doença, quando nós estamos fragilizados, nós precisamos muito de olhares e gestos redentores. É por isso que você que é médico pode exercer de maneira muito bonita na vida dos seus pacientes esse poder de ser redentor. O outro está numa situação desfavorável, está doente, não sabe o que tem, não sabe compreender da mesma forma como você compreende. Aí, a sua informação carinhosa, explicando para o doente o que ele tem, é uma maneira de resgatá-lo, é uma maneira de emprestar a ele a possibilidade de enfrentar com um pouquinho mais de qualidade aquele momento difícil. Hoje eu estou motivado a dizer tudo isso por uma razão muito simples. Hoje eu passei o dia em Barretos, acabei de chegar agora para fazer o programa. E lá pude fazer a experiência de conhecer os detalhes do Hospital do Câncer. Aliás, um dos hospitais que mais atende pacientes de cânceres no Brasil hoje. Pacientes de câncer do Brasil inteiro são levados para Barretos. E eu fui lá. Nós já somos parceiros do hospital desde o ano passado. Ajudamos o grande Henrique Prata, que seguindo o sonho do pai, está mantendo aquela obra e fazendo crescer cada vez mais. E o bonito que motiva o coração do Henrique, sabe o que é? É fazer um hospital 100% SUS. Todo o atendimento que acontece em Barretos, no Hospital do Câncer, é gratuito. E ele enchia os olhos hoje, a voz de emoção, para dizer: padre, estes são os melhores instrumentos que existem no mundo para o tratamento, para diagnosticar. Só que lá nos grandes hospitais só os ricos podem usar. Aqui não. Esses aparelhos estão à disposição do nosso povo pobre, a quem não tem o direito de pagar. O gesto do Henrique Prata é um gesto redentor. Ele faz sair da condição desfavorável aquele que está sofrendo e empresta para essas pessoas, no momento da dificuldade do câncer, pelo menos um ambiente de tratamento em que a pessoa saiba: eu aqui estou recebendo o que existe de melhor. E num determinado momento o Léo falou assim: Henrique, como é que começou toda essa história desse hospital que hoje é tão grandioso? E ele falou assim: Léo, o meu pai já era um apaixonado por esse trabalho e ele tinha um hospital onde ele estava queimando todo o dinheiro da família. Ele queimava todo o patrimônio da nossa família porque o meu pai era um médico que não sabia cobrar das pessoas para atendê-las. A mãe do Henrique também é médica. E os dois, fazendo esse trabalho naquele hospital que era deles, estava queimando o nosso patrimônio. E ele falou assim: a gente tinha tanta raiva do hospital que a gente tinha vontade de pôr fogo no hospital.
que era um núcleozinho onde o pai dele já fazia esse trabalho bonito, beneficente. E um belo dia, depois de pagar mais de $1.500.000 de dívida daquele hospital do meu pai, por causa das muitas caridades que ele fazia, um dia eu fui lá para tentar resolver aquilo, para acabar com essa história, para o meu pai não terminar de queimar o dinheiro dele. E de repente, um daqueles médicos que ajudavam meu pai me chamou lá dentro e só falou para mim assim: Henrique, ajuda a gente aqui numa questão aqui no hospital que nós estamos precisando. E mostrou para ele uma pequena sala ambulatorial que existia e disse: se a gente trocar esse foco de luz, acendeu para ele ver, se a gente trocar esse foco de luz e colocar um outro que custa $5.500, de sala ambulatorial, nós vamos passar a ter uma pequena sala de cirurgia. Ele falou: meu Deus do céu, eu vim aqui justamente para solucionar o prejuízo, né? Para acabar com essa história toda. E esse homem agora ainda me pede uma peça, uma luz, que custa $5.500. Ele saiu lá do hospital naquele dia, foi dormir com aquela história da luz, do foco de luz que precisava ser modificado para passar a operar as pessoas ali. E no outro dia, minha gente, ele já acordou, consciente de que ele tinha diante dele uma missão. Veja bem que Deus mexeu no coração do Henrique a partir de um foco de luz que precisava ser trocado. Um fraco para ser trocado por um potente que poderia iluminar uma mesa de cirurgia. E foi assim que nasceu esse grande hospital do câncer que atende o Brasil todo. E eu achei aquilo tão bonito que eu fiquei pensando lá no fundo do meu coração, né? Trocar uma lâmpada mudou a vida de um homem. Ele descobriu que é possível salvar as pessoas de maneira muito concreta. E o grande objetivo do Hospital de Barretos é oferecer cada vez mais ao paciente e também aos familiares dos pacientes um acolhimento. Assim como o senhor Lael Varela faz lá em Muriaé também, quando fui conhecer o Hospital do Câncer, que também nasceu de uma mística de uma dor. A família Varela se dedica a esse hospital, oferecendo também serviço qualificado, atendimento aos pacientes de câncer, da oncologia, e oferecer também aos pacientes, aos familiares dos pacientes um lugar. E hoje lá, nas muitas preocupações que o Henrique tem, de salvar o paciente, de salvar a família, de dar um conforto àquele que sofre, ele me falou assim: inclusive, padre, criamos também um espaço para os motoristas das ambulâncias. E fiquei pensando, é verdade. Quantas vezes os motoristas levam, né, pacientes de uma cidade para outra, o motorista da prefeitura, chega lá, coloca o paciente dentro do hospital e ele mesmo não tem onde ficar, não tem onde descansar, não tem onde tomar um banho. Às vezes viajou a noite toda, vai ter que viajar a noite toda também cansado. E a sensibilidade desse tal Henrique Prata, que deveria nascer 1000 Henriques por dia nesse mundo, com a capacidade de ser um homem redentor nos dias de hoje. Isso é cristianismo, minha gente. As escolhas que nós fazemos, a maneira como nós escolhemos educar os nossos filhos, a escolha que nós fazemos, como nós vamos comandar o nosso lar, tudo isso é determinante para a nossa satisfação ou insatisfação do futuro. A gente até dizia, né? O pessoal do Twitter, né, que é para quem eu quero mandar um grande abraço, dizia, retuitaram muito essa frase lá. A vida, não, Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza nunca. E é assim. A vida, aquilo que a gente escolheu, um dia vai cobrar de nós. Quando nós precisamos chorar esses choros profundos, o jeito é tentar descobrir o que a gente pode consertar hoje. O grande problema é que a gente descobre, muitas vezes, que já não há muito o que fazer, né? Há uma coisa na formação dos filhos, minha gente, que chama-se caráter. Isso é determinante. O que é o caráter? É tudo aquilo que foi marcado, é aquilo que foi deixado na cabeça, no coração, e que nos identifica como pessoa. Quando a gente fala, nossa, essa pessoa tem caráter, isto é, ela não precisa ser vigiada. Ela tem um bom alicerce. Quando vem uma ventania e quando vem uma coisa que vai destelhando e vai arrancando tudo, só fica no chão aquilo que tem bom fundamento. A vida é a mesma coisa. De vez em quando os vendavais sopram sobre nós e a gente sente as nossas estruturas resbalarem. Quanto mais
firmado está o caráter da pessoa a partir de bons valores, de realidades que foram bem construídas, maior será a capacidade que essa pessoa vai ter de resistir e de ficar de pé. Qual que é o grande problema do mundo de hoje? A fragilidade das pessoas. Eu fico impressionado, gente. É terrível como a gente identifica isso o tempo todo. A vida é difícil hoje do mesmo jeito que era difícil há 50 anos atrás. O que muda são, muitas vezes, as oportunidades. A gente tem muita possibilidade hoje, então é claro que nós vamos sofrer um pouco mais. Quanto maior é o número de possibilidades que uma pessoa tem, maior é o número de escolhas que ela vai ter que fazer. Então o ser humano de hoje precisa ter muito preparo para dar conta de sobreviver. Mas as dificuldades existem, desde que o mundo é mundo. Agora, o que eu fico assustado é perceber o quanto que as pessoas estão frágeis nos dias de hoje. Entregam os pontos muito facilmente. É impressionante o quanto que hoje nós não estamos dispostos a viver os sacrifícios que a vida nos pede. E eu acho que essa é a raiz do grande problema. Educar um filho, trazer um filho para o mundo, a pessoa traz o filho para o mundo, mas ela quer continuar vivendo do mesmo jeito que vivia quando não tinha filhos. Isso é muito irresponsável. Outro dia eu estava vendo aquela moça da televisão, né? Astrid Fontanelli, né? Que é a apresentadora de TV, naquele mesmo programa onde eu conheci a Flor de Lis. Ela adotou um garoto. E a apresentadora de televisão estava perguntando: e aí, Astrid, como é que está a sua vida agora, depois que a criança veio? Ela foi totalmente modificada. Só com essa frase, você já sabe que a Astrid está no caminho certo. Filho que não modifica totalmente a vida da mãe e do pai, não está sendo bem administrado. Aí a apresentadora falou: mas como assim? O que mudou? Ela falou assim: eu não saio mais como saía no passado. Esse garoto precisa ser olhado o tempo todo. Eu não confio isso somente às babás. Eu faço questão de ficar com ele o tempo maior que eu puder. Por quê? Minha gente, vai ter ascendência sobre o filho, sobre a criança, aquele que tiver mais tempo sobre ela. Aquele que estiver mais tempo com aquela criança. Então veja bem, por mais que você confie nos cuidados físicos da babá, você sabe que a babá não vai deixar morrer asfixiado, você sabe que a babá vai dar a comida na hora certa, você sabe que a babá vai dar o banho na hora certa, vai colocar para dormir na hora certa. Mas e o caráter? Quem é que vai deixar nessa criança? A babá ou você? Será que as nossas babás estão preparadas para oferecerem o caráter que os seus filhos precisam? Às vezes estão. Às vezes elas estão até mais preparadas que os pais. Mas nem sempre isso é uma realidade. O caráter é que vai determinar é que vai ajudar este menino e esta menina a fazerem as escolhas da vida. A gente fica assustado como hoje os nossos filhos estão indo muito cedo para as drogas. Claro. Os nossos filhos com 11, 12 anos, eles já estão vivendo vida de adultos. Não estão preparados para a vida adulta, mas já estão podendo viver a vida de adulto. Nós já falamos aqui tantas vezes, né? Eu particularmente acho que é uma agressão contra os nossos filhos quando nós os expomos a um período da vida para o qual eles não estão preparados. Criança tem que ser criança. Adolescente é adolescente. Não pode viver, não pode antecipar no tempo aquilo para o qual eles não estão preparados. Isso é crime. E é por isso que colocou o filho no mundo, comece agora a administrar esta permanência dele no mundo. Porque se esse filho não der certo depois, nós não vamos ter como olhar para uma outra pessoa. Quem é a grande responsável? Quem é o primeiro responsável pela educação dos filhos? É pai e mãe. É claro que você vai ter uma série de colaboradores. A escola onde ele vai estudar, a creche onde ele vai ficar, os amigos que vão rodear, mas tudo isso também você que administra. Se você não tem aquele trabalho todo dia de saber o que foi que aconteceu na escola, como é que ele está de vez em quando fazer uma visita lá, perguntar ao professor, como é o comportamento do meu filho aqui dentro, porque nem sempre o filho que você tem dentro de casa é o filho que a professora tem lá. Às vezes existe uma diferença muito grande.
Será que o lar está se estendendo para a escola? Será que a escola está estendendo para o lar? Nem sempre. Às vezes nós temos diferença. Então é preciso que aquele que colocou no mundo administre tudo isso, porque senão vai chorar depois. Ah, nós vamos ter que colocar limite para esse filho. Coloque. É melhor colocar agora do que lamentar não ter colocado depois. Aí o filho fica frágil demais, aos 18, aos 20 anos. A gente falava isso aqui na semana passada da mulher. Padre, o senhor fala de quem está na droga, o senhor fala de quem está na prostituição, mas o senhor não fala de quem está na preguiça. É verdade, a preguiça hoje é uma coisa terrível. Por quê? Ela está diretamente ligada à fragilidade. Eu não sei onde é que começou isso. O que é uma realidade muito concreta é que nós estamos perdendo a capacidade de viver sacrifícios. Gente, nós queremos tudo muito fácil. Se aquilo vai dar um pouquinho de trabalho, a gente acha que não vale a pena. A gente deixa para lá. Eu vi histórias do meu lado. Não estou contando coisas que eu só vi de longe, não. Eu vi muita gente ao meu lado não dar certo. Por quê? Porque não quis fazer o sacrifício na hora certa. Não quis estudar naquele colégio, por quê? Porque ele era exigente demais. Ah, vai para o outro que é mais ou menos, que não vai dar tanto trabalho assim. Isso é honesto? É honesto a gente trocar aquilo que vai nos preparar melhor para o futuro, só porque nós vamos ter que sofrer um pouquinho mais? Não é possível. Essa ascese cristã, né, que muita gente critica, a igreja pregou demais o sacrifício. Eu posso até concordar que em alguns momentos isso foi exagerada a pregação. Mas hoje também, essa cultura laissez-faire, né, faz o que quer, é tudo muito solto. Isso não vai construir gente também. Se eu quero um resultado, eu tenho que saber que para conseguir aquele resultado no futuro, eu tenho que me empenhar no presente. Não dá certo, gente. Não vai dar certo se você deixar crescer de qualquer jeito, se você não impor limites, se você não disser não na hora certa, se não disser o sim na hora certa, se você não tiver aquele sacrifício todo dia, fazer a lição de casa. Não é só filho que tem que fazer a lição de casa. Pai e mãe tem que fazer a lição de casa. E o que é a lição de casa? Como foi o dia hoje? Onde que você foi? Como é que foi aquela história lá? Não se trata de investigar, não. Se trata de ficar amigo, de procurar estabelecer esse diálogo, que dá trabalho. É chato mesmo. Às vezes você chega em casa cansado, precisando de um descanso, e você chega lá querendo ficar livre de todo mundo, e aí você acaba abrindo mão disso. Tudo bem. Um dia não dá, está cansado demais, mas você não pode abrir mão disso todo dia. Quantas vezes você vê os menininhos, né, pequenininhos, eu falo isso no livro do Sequestro da Subjetividade, Quem Me Roubou de Mim. É um livro que eu recomendo para todos os pais. Por quê? Porque ele fala disso. Tem exemplos lá concretos de uma mãe que não consegue lidar com o filho de 5 anos. O filho de 5 anos manda nela. Tem total autoridade sobre ela, por quê? Porque ela tem medo de contrariar a criança. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós, ao não impor o limite na hora certa, a gente acaba plantando um problema muito sério para o futuro. E volto a dizer, a vida só pode dar certo mediante a experiência sincera de um sacrifício bem feito, de uma renúncia bem feita, porque é isso que vai dar condições para a gente poder chegar lá e ter o direito de sentar e descansar. Não tem como descansar desta missão de ser pai. É o dia a dia, é luta, ninguém mandou você casar, ninguém mandou você ter filho, ninguém lhe obrigou a isso. É escolha. Então, se você fez essa escolha, você precisa ter essa responsabilidade todo dia. E isso não vai ficar pesado à medida que você ama, gente. Quando o amor é que resolve tudo isso. Isso que é interessante também. Você percebe que quando você ama alguém de verdade, você é capaz de fazer sacrifício. E você vai descobrindo o próprio caminho que o amor indica para falar o não na hora certa e dizer o sim na hora certa. É assim que tem que ser, não adianta. Agora, é luta, é sacrifício? É. Mas ninguém diz também que seria muito fácil.